Fala apostadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hideki. Sejam bem-vindos ao canal Jovens Apostadores. No vídeo de hoje, um dos vídeos mais importantes deste canal, onde irei falar para vocês os 3 sites que eu mais utilizo para se fazer uma análise pré-live de uma partida. Então, se vocês gostaram da ideia, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever neste canal. E sem enrolação, bora pro vídeo! E só lembrando aqui para vocês que o terceiro e último site é o mais importante, então fiquem até o final desse vídeo. O nosso primeiro site é o Soccer Stats, que eu utilizo principalmente para ver as estatísticas de gols, tanto nas partidas quanto nas competições. Então, olhando aqui para o layout deles, não tem um layout tão bonito assim, porém vocês vão ver que é um layout muito poderoso, tá? Aqui em cima vocês irão poder escolher o tipo de campeonato que vocês irão querer. No caso, eu irei escolher a Premier League da Inglaterra. Aqui irá abrir essa página onde vocês irão já logo em seguida apertar em gols. E finalizando, nós caímos nessa página, onde é dividido em total de partidas, as últimas 8 partidas das equipes. Aqui nós temos as partidas apenas em casa, as partidas apenas fora de casa, e aqui nós temos a tabela do over HT, ou seja, o over apenas do primeiro tempo, ok? E aí vocês vê toda essa porcentagem e ficam se perguntando, é tão difícil olhar? É nada, eu vou te ensinar agora como que se faz para olhar cada porcentagem desses, tá? Então, vamos lá na primeira tabela, que é o total de partidas, tá? Aqui vocês podem ver que a primeira coluna é sobre os nomes dos times. Aqui vocês podem escolher qualquer time desses. E na segunda coluna seria o número de partidas que eles fizeram no campeonato. Então vocês podem ver que está dividido aí em 32, 31 e tem time aí que fez até 30 partidas como o Leicester. Na próxima coluna nós temos o average. Isso é a média de gols que cada equipe fez. E tomemos como exemplo o time do Leeds, que tem uma média de 3.31. E se vocês querem ver quais times que têm as maiores médias da Premier League, vocês apertam em cima de Average e vocês podem ver que fez uma classificação crescente aqui para vocês. O Leeds é o time que tem mais média de gols em suas partidas, seguido de Liverpool e Leicester. Aqui na próxima tabela seria de times que ocorreu pelo menos um gol nas partidas deles. Ou seja, se você apertar, vocês podem ver que tanto Newcastle, Aston Villa, Leicester e Liverpool ocorreram em todas as partidas que eles jogaram na Premier League até agora, pelo menos um gol nas suas partidas. Ah, e outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que se você passar o mouse nas porcentagens, vocês podem ver o número de jogos totais que aquele time fez e o número de gols que ocorreu aquela estatística. Então tomemos como exemplo, vamos lá para baixo pegar o Burnley. Ele tem 84% das suas partidas que bate pelo menos um gol em todas as suas partidas da Premier League. Se vocês passarem o mouse aqui, vocês podem ver que eles jogaram 31 partidas totais na Premier League e apenas 26 bateram o over meio HT. Ou seja, em 5 partidas a partida terminou em 0-0. E aqui é a mesma coisa, no over 1.5 gols, no over 2.5 gols, 3,5, 4,5, 5.5. E só para tomarmos como exemplo novamente, nós iremos pegar o over 1.5 gols, apertar novamente para fazer a classificatória crescente. Aqui vocês podem ver que o Leicester City é o time que mais ocorre em suas partidas o over 1.5 gols, com 87%. E isso significa que de 30 partidas, em 26 partidas ocorre pelo menos o over 1.5 gols em suas partidas totais, tanto jogando dentro de casa quanto jogando fora de casa. E aqui é a mesma coisa em todas essas numerações. Chegando aqui na outra tabela, ele fala sobre o BTS, que em inglês significa Both Teams to Score, ou seja, o ambas marcam, que como o nome propriamente diz, é quando ambas as equipes conseguem fazer pelo menos um gol na partida. E aqui a mesma coisa funciona, se vocês apertarem vão fazer a classificatória, e aqui vocês podem ver que o Leicester, ele também é o time que mais ocorre o ambas marcam em suas partidas, com 67%, e isso significa que de 30 partidas, 20 jogos ocorrem o ambas marcam.
E aqui nessa última coluna que eu irei explicar para vocês será o clean sheets, ou seja, o time não levou gol do seu adversário em suas partidas totais. Então vamos clicar e aqui nós podemos ver que o Manchester City e o Liverpool são os times com as melhores defesas no campeonato, porque em 58% dos seus jogos eles não levaram sequer um gol. E isso significa que em 31 partidas totais, 18 jogos, eles não levaram nenhum gol, absolutamente zero, tá? Então, olhando para as próximas tabelas, é basicamente essa mesma análise. Aqui nós temos essa tabela dos últimos 8 jogos, que eu não acho tão importante. E aqui é apenas os jogos que os times fizeram dentro de casa. Então, eles jogaram uma média de 16 a 14 partidas jogando dentro de casa. E vocês irão fazer a mesma análise, tá? Apertou aqui no over 1.5, vocês podem ver que o Watford é o time que mais ocorre o over 1.5 gols jogando dentro de casa, em 88% da chance, ou seja, de 16 para 14, tá? E aqui seria as mesmas estatísticas. Aqui nós temos a tabela dos jogos e aqui temos uma tabela um pouco diferenciada que seria apenas do primeiro tempo, que é dividido aqui em total, em jogos em casa e em jogos fora. Ou seja, basicamente é a mesma análise, só que agora vocês irão fazer as análises baseadas apenas no primeiro tempo. O meio HT, o 1.5 gols HT. Então vocês podem ver que o time que mais ocorre gols no primeiro tempo em partidas totais, ou seja, tanto jogando dentro de casa quanto fora de casa, é o time do Southampton, que ocorre 81% das suas partidas, seguidos também do Liverpool, que tem o mesmo placar, tá? Então, ou seja, isso significa que de 32 partidas, 26 partidas deles ocorrem o over meio HT. E isso significa a mesma coisa no over 1.5 HT, 2.5 HT. E aqui no Both Teams to Scored, que é o ambas marcam, é a mesma coisa. Só que isso funciona apenas no primeiro tempo. Ou seja, o time que mais faz o ambas marcam apenas no primeiro tempo é o time do Leicester com 37%. E isso ocorre também nas mesmas estatísticas apenas no primeiro tempo, em jogos que eles fizeram dentro de casa e em jogos que eles fizeram fora de casa. E o nosso próximo site é o WinDrawWin, que é um site que eu utilizo principalmente para escanteios. Aqui nós podemos ver o layout do site, que em comparação ao SoccerStats, ele tem um layout um pouquinho mais bonito, tá? Aqui vocês irão apertar em Statistics e vocês irão procurar por Corner Statistics, que significa estatísticas de escanteios. Aqui irá abrir essa página onde vocês podem ver que estão listados os times que têm mais escanteios mundialmente falando. Aí vocês podem ver que o time que mais ocorre escanteio em suas partidas é o Resistência. Não me perguntem que time que é esse, que eu não conheço, tá? E se vocês forem vendo aí, vocês podem ver alguns times conhecidos como New York City na MLS, ou temos até o União Espanhola no Chile, tá? Porém, não é isso que eu estou procurando nesse site. Aqui nessa caixinha, vocês podem ver que mostrou vários tipos de campeonatos. Eu irei escolher novamente a Premier League, só que agora é para escanteios. Ah, e só lembrando que nesse site vocês podem fazer análises de gols também, porém eu acho o SoccerStats mais completo que esse site em relação a gols, tá? Aqui vocês podem ver que abriu essa tabela, onde vocês podem ver que o Burnley é o time que mais ocorre escanteios em suas partidas, ou seja, uma média de 11.3 em cada partida total. E após isso, seguido do Norwich City, que tem uma média aí total de 11.2. E temos o Manchester City, que é um time que faz muito escanteio, com uma média de 10.9 escanteios. Só lembrando aqui para vocês que essa média de escanteios é tanto para quem faz escanteio quanto para quem concede, ou seja, os escanteios totais em suas partidas que ocorrem. Aqui nessa linha vocês podem ver que ele é um pouco diferenciado. Essa linha significa que a média total de escanteios ocorridos na Premier League, que seria o 10.5 escanteios. Isso significa que os times aqui de cima dessa linha média
os times que mais fazem escanteios, e os times que estão para baixo, eles estão abaixo da média do campeonato. Isso significa que ocorre um pouquinho menos de escanteios em suas partidas. Aqui, se vocês forem analisar, está escrito for. O for significa que o time fez escanteios a seu favor. O AG é basicamente o contrário, ou seja, eles concederam escanteio em suas partidas. O total, vocês entenderam que é tanto os que fez quanto os que eles foram concedidos. E infelizmente, uma das desvantagens desse site é que você não consegue dividir em jogos jogados dentro de casa com jogos jogados fora de casa. E isso para mim é uma das grandes desvantagens desse site. E outra coisa bem bacana que vocês conseguem fazer nesse site é que se você apertar em for, que são basicamente os escanteios a favor daquele time, eles irão fazer a classificação crescente. Ou seja, basicamente ele mostra que o Manchester City é o time que mais faz escanteios em suas partidas, seguidas de Liverpool e Chelsea, com cada um com 8.3, 7.3, 6.3. E isso ocorre também nos escanteios concedidos. Apertou em AG, vocês podem ver os times que mais levam escanteios em suas partidas. E aí vocês podem ver que tanto o Norwich quanto o Burnley, ele tem as piores estatísticas em relação a escanteios concedidos. Não, pior não, as melhores, né? E só lembrando aqui também que ocorre a mesma linha média, porém de apenas escanteios concedidos, ok? Uma outra coisa bacana do Win or Win, na minha opinião, é que eles mostram os próximos jogos daqueles times. Ou seja, aqui ele está mostrando que o Burnley... Aqui ele está mostrando que o próximo jogo do Burnley seria contra o Southampton no dia 21, na quinta. E isso é um negócio bem bacana. E outra coisa legal desse site é que ele tem uma vinculação com a Bet365. Ou seja, eles já deixam a linha de escanteios da partida juntamente com a linha de escanteio lá da Bet365. Ou seja, ele tem uma vinculação direta. Então, aqui nesse jogo entre Burnley vs Southampton, está dizendo que a linha da partida está no 11. Ou seja, o over 11 escanteios está pagando 2,25 e o under 11 escanteios está pagando 1,83. E o nosso terceiro e o último site seria o WhoScored, que é basicamente o site mais completo de análise de futebol que vocês irão encontrar. Mas antes de mais nada, eu queria fazer a recomendação do curso do Pedrão Trader, denominado de Método Trader Pro, que ele basicamente mostra para vocês quais são os maiores segredos escondidos no mundo das apostas esportivas. E se vocês fizerem a inscrição diretamente pelo meu link, vocês poderão ter acesso direto para o grupo do Pedrão Trader, que é um dos grupos de apostas com mais sucesso aqui no Brasil. Então, o link vai estar aí na descrição para vocês. Então, olhando aqui para o layout, vocês podem ver que é um layout muito bonito e vocês já podem ver diretamente de cara que ela tem uma vinculação direta com a 1xBet, tá? Aqui vocês podem ver que ele é dividido também em campeonatos. Eu irei escolher a Premier League, aí irá abrir essa tela onde irá mostrar todos os jogos da rodada da Premier League. No WhoScored ele é dividido por partida. Aqui no canto direito das partidas vocês irão encontrar a palavra Preview, então irão apertar em Preview e eu irei escolher esse jogo entre Everton contra o Leicester. Aqui irá mostrar as estatísticas do time, algumas notas de alguns jogadores, tá? Quem está fora dessa partida, algumas notícias de ambas as equipes, alguns fatos e temos aqui a predição, onde o WhoScored ele fala mais ou menos como que irá ocorrer a partida segundo o site. E além disso, eles colocam aqui no final de cada predição o placar que eles acham que irá ocorrer, ok? Mas iremos na parte diferenciada desse site, que é nesse Head to Head, tá? Irá abrir essa tela onde vocês irão poder ver os últimos 6 confrontos de ambas as equipes, tanto o Everton jogando dentro de casa quanto o Leicester jogando fora de casa, tá? Aqui eles irão mostrar a classificatória que eles estão. Então eles mostram que o Leicester está na 9ª colocação da Premier League, enquanto o Everton está na 17ª primeira.
E aqui nessa parte mostra os últimos 6 jogos de ambas as equipes, e novamente podendo ser dividido entre casa e fora. Porém, a parte onde diferencia de qualquer site é essa parte onde mostra as características dos times e o estilo que eles jogam, tá? Vocês podem ver que ele está em inglês, porém se vocês apertarem no botão direito do mouse e apertar em traduzir para o português, irá fazer uma tradução, dá para entender razoavelmente. Aqui vocês podem ver que está mostrando os pontos fortes do time do Everton, as fraquezas do time do Everton, os pontos fortes do Leicester e as fraquezas do Leicester. E para finalizar, eles mostram também o estilo de jogo do Everton e o estilo de jogo do Leicester, tá? E só para nós tomarmos como base, irei falar alguns pontos fortes do Leicester. Só lembrando para vocês que essa espadinha significa ataque, enquanto esse escudo significa a parte defensiva de cada time, tá? Ele é muito forte em finalizar chances de gol. Eles criam chances usando principalmente bolas em profundidade. E algumas fraquezas do time do Leicester é que eles têm dificuldade de tiros de longa distância, de duelos aéreos, ou seja, eles têm dificuldade em jogadas aéreas defensivas, eles têm dificuldade em relação a defesas de contra-ataques, tá? E só lembrando para vocês que os pontos fortes é dividido em forte e muito forte, enquanto no ponto fraco é dividido em fraco e muito fraco, tá? E aqui nessa parte final eles mostram aí o estilo de cada time. Como eu tinha lido algumas características do Leicester, eu irei ler agora do Everton. O estilo de jogo do Everton, eles gostam muito de bolas longas, eles tentam cruzar com frequência para a área, e esses são alguns estilos de jogos do Leicester. E para finalizarmos o nosso vídeo, eles mostram também uma previsão da partida. O que poderá ocorrer nessa partida? O Leicester marcará como resultado de um erro da oposição, que é o Everton. E essa previsão está dizendo que é muito provável. Enquanto eles dizem também que o Everton vai marcar em um tiro longo, que está dizendo provável, e o último é o Leicester marcará como resultado de uma bola em profundidade, que está aí no grau de provável. Eu tenho certeza que após vocês assistirem esse vídeo, vocês ficarão muito melhores em relação às análises pré-live. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Lembrando que toda semana eu posto vídeos novos, cheios de conteúdos e cheios de novidades relacionados a apostas esportivas. Se vocês ficaram com alguma dúvida desses sites, deixa aí nos comentários que eu irei tentar respondê-los. Eu sou Hideki, até o próximo vídeo. Tchau!